Pessoal, tô aqui para dar algumas ideias, né, para vocês. Não sei se é válido, né? Primeiramente, eu queria desejar que vocês estejam bem, né? Que com a graça de Deus, que todos estejam bem e que, né, todos na paz e na saúde, né? Que é assim que a gente deseja que vocês estejam, tá bom? Aí eu passar algumas coisas aqui, algumas informações para vocês referente à rega, né? Como agora a gente está no inverno, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? A época de inverno é um pouco rigorosa, né? Vamos dizer assim, né? Tá fazendo bastante frio, andou chovendo alguns dias, então é importante a gente lembrar de tomar cuidado com as regas para não afogar as raízes de tanta água, né? Então, o que eu costumo fazer é tentar verificar no substrato, né, nos vasos, verificar se está bem seco antes de regar. Não utilizar a mesma forma que eu faço, por exemplo, no verão, né, que eu venho com a mangueira, dou um banho geral nelas, molho bastante mesmo, né. Então, se eu percebo que está seco, aí eu venho, molho, né, claro que eu vou molhar, vou aguar da forma correta. Mas assim, aguar bastante, deixar bem molhado, mas os vasos sempre bem furados, né, bem drenados, tá bom? Observar sempre isso. Mas o espaçamento das regas, no caso, né, espaçar um pouco mais o tempo, ao invés de esperar uma semana, né? Ou então, que nem, por exemplo, as phalaenopsis, né? Observar se está sequinho, né? Eu molhava às vezes, né? No verão molhava 2 vezes por semana, 3 vezes até, né? Agora no inverno eu procuro molhar assim, ao invés de molhar muitas vezes por semana, às vezes uma vez por semana só, ou então borrifar, né? Molha um dia, daí espera mais dias para borrifar um pouquinho de água em cima do substrato, porque a gente sabe que as phals, elas gostam de um pouco mais de umidade. Aí vai depender também do clima, né, de cada um, né, onde vocês moram, local onde vocês moram, para poder também observar isso, né. Se for um local que chove bastante, que conserva um pouco mais de umidade no ambiente, né, onde as orquídeas estão, onde vocês costumam, né, cultivar as orquídeas, aí observar para que não seja molhado da mesma forma que a gente molha no verão, por exemplo, né? Molhar um pouquinho mais espaçado, né, dar um espaço maior entre uma rega e outra. Eu tô com regra hoje, viu, pessoal? Olha, essa orquídea eu acabei de molhar, olha como tá bem verdinhas as raízes, né? Então eu molhei bem, porque o substrato dela estava bem seco, tá? Então por isso que eu molhei, tá? E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Daí dá um pouco mais de trabalho, porque assim, vocês vão ter que tirar vaso por vaso, verificar qual tá seco, qual não tá, né? E dar uma atenção um pouco maior para elas, né? Mas vale a pena, né? Para depois elas nos presentearem desta forma aqui, né? Porque senão, se a gente começa a molhar muito no inverno, dependendo do clima de vocês, onde vocês moram, a gente acaba matando as coitadinhas, né? Apodrece raízes, né? Aí a gente perde as nossas princesas aqui, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, né? Antes de molhar, né? De molhar novamente, tentar dar um espaço maior entre uma rega e outra, né? E observar o substrato também, né? Uma outra forma de perceber se está bem sequinho, aí você pode regar, estando com um vaso bem drenado, isso é possível, né? Fazer uma boa rega, né? E esperar, né, um tempo maior aí, de uns 10 dias. Se você rega, por exemplo, no verão, rega 2 vezes por semana, no inverno você regar uma vez só a cada 10 dias, né? Por exemplo, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, mais ou menos, né? Não sei se deu para entender, se ficou alguma dúvida, né? E passar também para vocês referente às dendróbiums, né? Que já algumas já estão começando aqui com as geminhas, olha. Tem
a caninha delas, né? E tem já as saliências, né? Já tá apontando as saliências. Isso significa que logo virão florações, né? E a Dendrobium, nesse caso, né? Olha aqui. Essa aqui tá bem adiantada já. Ver se eu consigo focar para vocês. Tá vendo? Logo vai sair os botões. Então elas perdem as folhas, né? Tá vendo? Fica bem amarelinha, elas vão perdendo. E praticamente no pseudobulbo que ficou sem folhas, aí é que vai começar a sair os botõezinhos ali naquelas saliências. E as dendróbiums, né, no caso, elas mais ainda que precisam, né, desse estresse hídrico, né? Passam por um tempo maior sem regas, né? Seria melhor, né, colocá-las em um local que tenha muita iluminação, né, para que elas possam emitir aí os botões de floração, né, e não só formar cakes, né, as mudas, né, no caso. Então, procurar observar isso, se vocês quiserem ver as florações das dendróbiums, tá bom, pessoal? Um espaço um pouco maior, ou então, ao invés de regar realmente, borrifar um dia, né, a água, depois espera um pouco maior, um espaço um pouco maior, daí borrifa de novo, né? Não deixar de regar de uma vez, né, por completo, mas observar para que ela não seja regada tantas vezes como num período de tempo normal que seria, né, do cultivo, que essa é a época para diminuir aí as regas, né, fazer o estresse hídrico, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, né? Tô gravando esse vídeo, tô gravando num sábado, então que vocês tenham um lindo e abençoado domingo. Um abraço forte, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.